E quantos são os anjos de Deus para que todas as pessoas tenham um anjo lhe guardando? A Bíblia responde em Apocalipse 5:11, dizendo que olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões, milhares de milhares. Já em Hebreus capítulo 12, verso 22, mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e ao muitos milhares de anjos, Já em Apocalipse, no escrito de João, no capítulo 5, verso 11, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Essa é a quantidade de anjos. Se fosse para cada ser humano ter um anjo da guarda, se dependesse só de quantidade, não seria problema para Deus colocar um dos seus milhares e milhares, milhões e milhões de anjos para guardar as pessoas. A segunda pergunta que temos que responder: quem são os anjos? A palavra anjo significa mensageiro. São criaturas de Deus, portanto, não são eternos, são seres invisíveis, foram criados por Deus. Como Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam potestades, sejam principados, todos foram criados por ele e para ele. Portanto, os anjos são espírito de acordo com a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus capítulo 7, quando diz, quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Os anjos foram criados numa eternidade passada, antes da criação ou da fundação do mundo, ou dos mundos, como dizem Hebreus. Não se casam, não morrem, e apesar de serem gloriosos, não podem ser adorados. Ao contrário, eles são adoradores conosco. Eles são adoradores como os anjos, como os homens, como diz Hebreus 1:6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, que é Jesus, diz a todos os anjos, aos milhares e milhares de anjos, todos os anjos de Deus, o adorem. E por fim, vamos responder a terceira pergunta. O que fazem os anjos? Quais são as suas tarefas, suas obrigações? Primeiro, eles ministram geralmente ao redor do trono de Deus, como serafins, como está escrito lá em Isaías. Eles estão lá constantemente glorificando a Deus. Estão a louvar a Deus constantemente, conforme Lucas capítulo 2, verso 13 diz, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Então eles sempre estão louvando a Deus, em todas as ocasiões dos feitos de Deus. Eles acompanharão a Jesus em sua volta, na sua volta à terra. No capítulo 25 de Mateus 31, diz-nos, e quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, todos os santos anjos, vai reunir os milhares e milhares de anjos e virão com Jesus. Então se mostrará no trono da sua glória, na sua vida. Percebam a palavra todos os anjos, todos os santos anjos. Temos também diversos exemplos na Bíblia desses seres espirituais, os anjos, executando os juízos de Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 41, Jesus dizendo, ele fala, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo
e os que cometem iniquidade. São os anjos executando juízos de Deus por ordem de Jesus. É verdade que todas as pessoas têm um anjo de Deus? É a pergunta do amado. Lemos no Salmo 34, verso 7, o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Veja bem, dos que o temem, e os livra. Se a pessoa é temente a Deus, através desse salmo, ele tem a promessa de livramento por parte do anjo de Deus, que faz campanha à sua imediação, ao seu redor, como também está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são porventura todos eles, os anjos, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta do escritor aos Hebreus. Se Deus tem planos com a pessoa, pela sua graça e escolha, para a sua salvação, para a salvação eterna, ou se essa pessoa já serve ao Senhor Jesus e tendo filho tem a vida eterna, já está servindo ao Senhor, então há anjos de Deus servindo a favor dessas pessoas para a salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. E espero então ter respondido ao amado. Glórias a Deus.